Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui para a última etapa desta viagem que, ao longo dessa semana, fomos realizando pelo Brasil, pelas suas paisagens, pelos seus biomas. Antes de começarmos essa etapa de hoje, quero aqui pedir desculpas porque ontem eu não pude participar do chat. Lembra daquele carro de boi na estrada, levantando poeira, aquela poeira vermelha? Eu fiquei perdido atrás daquele carro de boi, não consegui chegar a tempo e, infelizmente, eu não pude participar do chat, estar com vocês, uma coisa que eu gosto muito. Esse contato que a gente faz por meio do chat, para mim é muito importante. Óbvio que mais adiante a gente quer pessoalmente conversar com vocês, trocar ideias. Mas enquanto isso não é possível, a gente vai fazendo dessa maneira, e onde eu não pude participar. Mas aproveito, então, não só para agradecer a participação de vocês, dos que são mais frequentes, tem pessoas que eu já conheço, assim, os nomes, né? Não vou citar agora, porque senão seria bastante tempo. Mas eu quero que vocês, tem uma listinha de tarefas aqui que eu tenho que lembrar, eu quero que você participe do Fórum de Dúvidas. Tem lá no nosso espaço de Ciência, 7º ano, onde tem aí o SD4, tem um Fórum de Dúvidas. Apareça lá. Apareça para apresentar suas dúvidas, e o fórum permite isso. Eu estou sempre olhando e você deixa a sua questão, eu vou responder. Tá bom? Então, é uma proposta que eu faço para você participar desse fórum. Estou aguardando. Também convido você para que faça uso do seu livro a partir da página 78, informações referentes a esses biomas. E a sequência que aparece é aquela sequência que a gente trabalhou aqui durante as nossas aulas dessa semana. Floresta Amazônica, na página 78 e 79, Mata Atlântica, a partir da página 91, e aí sucessivamente até chegarmos à página 90, que é o conteúdo da aula de hoje, Mata das Araucárias e Mata dos Cocais. Na aula de hoje, inclusive, a gente vai fazer isso. A gente vai colocar figuras, e aí eu vou dar um tempinho para que você, por meio da figura, diga, olha, este é o bioma tal. Aí eu vou observar a sua resposta no chat. Como, infelizmente, não é ao vivo, nós estamos gravando, né? Mas a gente, após cada tempinho de sua resposta, a gente vai dizer qual é o bioma e, principalmente, a gente vai caracterizar por meio da foto o bioma. Olha, esse bioma aqui tem tais características, você percebe na imagem. Esse outro bioma tem características tais. Então, é dessa maneira que a gente quer já preparar você e treinando o seu olhar
para as avaliações. Lá no AVA, lá na nossa página de ciência, tem os PowerPoint das aulas que aqui a gente apresenta. Tem informações importantes de uma maneira mais resumida, mas que a gente convida você para que possa observar esses PowerPoints. Aqui a gente quer lembrar por onde nós passamos. Nós passamos pela Amazônia, suas árvores majestosas, seus rios majestosos, seus grandes peixes como o pirarucu, sua diversidade de macacos. Este bioma tem essa peculiaridade no que diz respeito aos mamíferos. É o bioma onde há uma maior diversidade de macacos. Depois, nós observamos a Mata Atlântica, que percorre, que acompanha o oceano, daí o nome Mata Atlântica, desde lá do Nordeste até Santa Catarina. É uma vegetação muito extensa, muito diversificada e que teve, ao longo da sua história, muitas perdas. Perdas em área, perda em espécies. A caatinga, nós aqui comentamos dos efeitos do clima seco sobre ela, das adaptações que os seres vivos apresentam para que possam sobreviver às ações desse clima, de temperaturas quentes, de baixa umidade. Comentamos a respeito do Cerrado, que é o segundo maior bioma. Isso vai resultar em diversidade de animais, diversidade de ambientes, aquelas fitofisionomias, campo limpo, campo sujo, campo cerrado, entre outras. Também o Cerrado é caracterizado por adaptações que as árvores e os demais vegetais apresentam para sobreviverem à passagem do fogo. No caso das plantas rasteiras, o que acontece? Tem uma parte aérea que o fogo passa e queima, mas a parte subterrânea não. E essa parte subterrânea, ela rapidamente rebrota após a passagem do fogo. Algumas, inclusive, pós-passagem do fogo, vão se reproduzir, vão formar flores e depois frutos, espalhar suas sementes. O espalhamento das sementes é, inclusive, facilitado por conta da passagem do fogo, deixando a área mais limpa. Diminui a competição. Então, vejam vocês, algumas espécies do cerrado se aproveitam do fogo. Depois, nós falamos do Pantanal. Tem um período de muita água, período de acúmulo de água no Pantanal, naquela grande planície. E depois a seca. Quem mais sofre? Os animais que dependem de água, os animais que ficam nas lagoas. Muitas vezes essas lagoas secam, provocando não só morte de peixes, mas de animais como o jacaré, que ficam enterrados na lama, não conseguem sair. Então, a natureza tem dessas coisas. Os seres vivos enfrentam no seu dia a dia muitas dificuldades para a sobrevivência, inclusive dificuldades oferecidas pelo ambiente. Esse exemplo de lagoa secar, e muitas vezes
animais maiores, como jacaré, porque o peixe, obviamente, se a lagoa seca, não tem como sair daí. Mas outros também não conseguem. E nós falamos também, já que estamos falando de planície, né? Uma planície alagada que é o Pantanal, e a nossa planície do sul, o Pampa. Característica, então, uma visão muito ampla, poucas elevações, poucas árvores e a presença com muita frequência dos chamados banhados, pequenas lagoas. Essas informações que a gente aqui está colocando para que você tenha uma ideia geral, a gente vai daqui a pouco, conforme eu falei, usá-las nas questões que eu vou formular. Agora, a gente começa a falar da Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias não é um bioma propriamente. Faz parte do bioma Mata Atlântica. Esta Mata das Araucárias se desenvolve dentro desse bioma em condições específicas, em altitudes acima de 600 metros. Então, não é, obviamente, uma mata do litoral, mas uma mata das regiões de serra, das regiões montanhosas. Nós vamos encontrar essa Mata das Araucárias onde? Um pouco no Rio Grande do Sul, nas partes mais elevadas, que são poucas, em Santa Catarina e principalmente no Paraná. No Paraná, essa Mata das Araucárias ocupava faixas muito extensas. Então, eram os grandes pinheirais. Esses grandes pinheirais cedeu lugar hoje aos campos de soja, de milho, à monocultura. Em São Paulo, também existe Campo de Jordão e outras regiões da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, apresenta mata de araucárias, inclusive na Serra de Mantiqueira de Minas Gerais. O que caracteriza essa mata das araucárias? Além da estar acima de 600 metros, as montanhas caracterizam-se por temperaturas baixas e chuvas. Chove bastante nessas regiões, em torno de 1.400 milímetros por ano ou mais. No inverno, temperaturas baixas, algumas vezes chega a nevar, e o solo onde a Mata das Araucárias se situa é um solo profundo e muito fértil. Isso é a maior razão principal para o desaparecimento dessas matas. Elas foram derrubadas para cultivo. A mata de araucária, ela apresenta 3 camadas. Uma camada superior, que chega a 30 metros aproximadamente, é o estrato arbóreo, com predomínio do pinheiro do Paraná, que é o nome comum da araucária, Araucária angustifolia. Interessante o nome, angustifolia, folha que produz angústia, porque a folha da araucária é uma folha espinhenta, dura, né? O nome
retrata bem o aspecto dessa planta. Abaixo do extrato arbóreo tem o extrato arbustivo. No extrato arbustivo há uma samambaia muito característica, que é conhecida como xaxim. Nesta mata, o animal símbolo é a gralha azul. Esse animal, inclusive, se alimenta da semente do pinheiro do Paraná. Esse animal é, inclusive, um disseminador dessa semente. Já tivemos oportunidade de comentar, ele pega a semente e guarda no solo. E, obviamente, ele não consegue se lembrar de todas as espécies que ele não consegue lembrar. Vai ficar ali plantada. Essa espécie, ela, especialmente no século passado, final do século passado, a partir da década de 60, foi retirada para a produção de madeira e para ceder lugar às grandes plantações. No Paraná, primeiramente café, depois, com o aparecimento da soja, do milho, do trigo, esse espaço para essas culturas foi espaço tomado da mata das araucárias. Então, muitas espécies de animais, como por exemplo o tatu, corre sério risco de extinção. Outro tipo de vegetação que não chega a ser propriamente um bioma é a mata dos cocais ou babaçual. O nome babaçual é por conta da principal espécie nessa região, uma palmeira chamada de babaçu. Palmeira é o nome geral do grupo. Esse grupo é caracterizado por produzir um fruto chamado popularmente de coco. Pode ser coco maior, como o coco da Bahia, ou cocos menores. Esta mata dos cocais, ela se localiza como a faixa de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Caatinga Nordeste, floresta amazônica, nós vamos encontrá-la no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Então, entre a Caatinga e a Amazônia, existe a Mata dos Cocais, caracterizado pela presença de palmeiras. O clima, você já deve imaginar, é uma vegetação de clima quente, de pouca umidade. As palmeiras que aparecem são, obviamente, o babaçu,
Tem a carnaúba. A carnaúba, ela é muito encontrada no Ceará, no Piauí, e é uma palmeira que ao longo de todo ano, seja período chuvoso, seja período seco, permanecem com suas folhas verdes. Por quê? Porque essa palmeira, a carnaúba, tem uma deposição de cera muito grande. Essa cera impede, dificulta enormemente a perda de água. Então, este vegetal tem essa adaptação. A carnaúba tem tanta cera que a cera da carnaúba é extraída para fins industriais. A indústria química utiliza esse material. Esta mata dos cocais, ela é uma mata que se desenvolve em espaços deixados pelo desaparecimento de matas que anteriormente existiam na região. Com o avanço da colonização, essas matas que eram maiores foram derrubadas para retirada de madeira, e aí as palmeiras, elas ocuparam esse lugar onde árvores maiores existiam. Nesta vegetação, nessa mata, transitam animais que podem ser presentes na caatinga, transitam animais que podem ser presentes na Mata Amazônica, ou às vezes até mesmo de cerrado. A onça, o veado podem ser encontrados nessa mata dos cocais. Também nós temos uma característica muito importante, que é a economicidade do babaçu. Há um aproveitamento total dessa planta. As folhas cedem palha, que as pessoas da região usam para fazer cestos. Essas folhas podem também cobrir o teto. Podes fazer carvão, podes fazer adubo. O óleo do coco é usado para sabão, é usado para fins alimentícios. O próprio coco em si, a sua amêndoa, ela é comestível, pode fazer uma farinha que é extremamente nutritiva, que pode ser associada ao leite. Apresentando essas duas vegetações que não chegam a ser bioma, mas enclaves dentro de biomas, ou nas regiões de transição, nós estamos agora querendo fazer com você aquilo que havia dito. Olha, vou propor algumas questões. Então, tem cerca de 10 imagens que eu quero aqui apresentar para vocês. E você vai dizer qual é, aqui no chat, o bioma. Tudo bem? Então eu vou apresentar a primeira imagem. Acho que esta é bem fácil. Dê uma olhadinha e responda qual é o bioma que aí está presente.
Quem escreveu Pampa acertou. Observe o que nós temos aqui. Nós temos uma planície, vegetação rasteira e o gado pastando, aproveitando esta pastagem que é muito nutritiva. Isso é bem próprio do Pampa. Vegetação rasteira, uma grande planície e o gado. Vamos para a segunda. Veja esta imagem. Ela foi retirada de cima. Alguém que estava em um avião fez essa imagem. Qual é o bioma? Quem falou Pantanal errou, porque Pantanal não tem essa diversidade de árvores. O Pantanal estaria coberto. Este aí é o bioma Amazônia, seus grandes rios. Os rios, inclusive, invadindo a mata. Existe na Amazônia mata de terra firme e a mata inundada, esta que se aproxima do rio. Então, bioma Amazônia, quem colocou bioma Amazônia acertou. Não é Pantanal, repito. Vamos ver a próxima. Essa é fácil. Quem escreveu Caatinga acertou. Observe esse personagem, é um vaqueiro da Caatinga. Ele usa roupa de couro. Por quê? Porque a Caatinga é uma vegetação espinhenta. Chapéu de couro, roupa de couro para proteger dos espinhos enquanto ele corre atrás do gado a cavalo. E esse cavalo, ele é um cavalo que também está adaptado a essas condições. O cavalo nordestino, ele é muito bem adaptado às condições de Caatinga. Então, Caatinga é esse bioma nesta imagem. Vamos à próxima? Quem colocou floresta amazônica ou a Amazônia errou. Não é a Amazônia, é a Mata Atlântica. Essa imagem é das Cataratas do Iguaçu, num período em que a quantidade de água era baixa. Observe ao fundo as cataratas. As árvores que existem são árvores que não são majestosas como as árvores dos rios da Amazônia. Então, isso é Mata Atlântica. Uma das várias viagens que eu já fiz aí, eu já peguei esta região com muita água, com a grande quantidade de água que é típico das cataratas
Nesse ano, a água estava, infelizmente, muito baixa, não rendeu fotografias tão bonitas quanto costumam render. Vamos observar a próxima. Essa é fácil, né? Cerrado, árvores tortuosas, a vegetação não é muito densa, mais espalhada. Qual a diferença desta para a caatinga? É que na caatinga a vegetação é mais próxima, mais adensada. No cerrado é uma vegetação arbórea mais aberta. E as plantas não são espinhentas. Vamos à próxima? Acertou quem disse Mata Atlântica. Observe a mata e observe as montanhas. Montanhas, umidade alta, a Mata Atlântica. Não é a Mata Amazônica, o bioma Amazônia é de planície. Mata Atlântica de serras, de montanhas. E essa agora? Esta é a Caatinga. Como é que nós observamos? O solo raso é a vegetação de pequeno porte. Esses animais, esses bezerros que aí estão, quando eu fiz essa fotografia, estavam lambendo essa região, porque tem aí sal. Ele lambe, tem uns buracos que ele escava aí na imagem, porque ele lambe o sal presente nesse solo, solo salino. Ele sabe dessas coisas. Próxima imagem, essa vai ser fácil. Muito bom. Cerrado. Como é que eu sei? Folhas duras. O vegetal tem uma casca de proteção. Essa folha é de um arbusto chamado de bate-caixa. Você bate na folha, parece que está tocando num tambor. Ela é bem dura mesmo. Ela é bem característica do cerrado. Vamos para a próxima? Essa é muito fácil. Pantanal. Pantanal na época do alagamento. Os vaqueiros conduzindo a boiada para áreas mais altas. Então, a cada ano, eles precisam fazer esse trabalho. Então, nós temos aí, é diferente do vaqueiro nordestino, né? Roupas mais livres aí.
roupas que precisam, inclusive, secar rápido. Vamos para a próxima? Não, não é o Pantanal. É o Pampa, e essas pequenas lagoas são os banhados que são comuns no Pampa. No Pantanal, nós veríamos arbustos, pequenas árvores e principalmente nós veríamos muitos animais. A diversidade de animais no Pantanal é muito maior. Então, uma foto de uma paisagem desse tipo no Pantanal certamente teria muitos animais, inclusive jacarés nesse tipo de, se fosse no Pantanal, nessa lagoa teria jacaré. A próxima, essa é fácil, você já conhece, né? Eu, na Transpantaneira, comum essas pontes de madeira, a paisagem, você tem pequenas lagoas que ainda não secaram, jacarés, arbustos. Veja que o capim já está secando. É a melhor época para observação de animais no Pantanal.